Olá, gente, como vai vocês? Então eu estou aqui para junto com vocês fazer a correção do exercício que eu enviei para vocês em relação a hidrocarbonetos alifáticos e a hidrocarbonetos aromáticos, tá certo? Então essa resolução é referente ao capítulo 2, o assunto é hidrocarbonetos, e é referente ao grupo dos alifáticos e ao grupo dos aromáticos. As resoluções dos exercícios são da página 49 e 50, das questões 3 a 15. Então vamos lá. Então, questão 3. Um alcano encontrado na folha de repolho contém em sua forma 64 átomos de hidrogênio. Qual o número de átomos de carbono na forma? Então, a primeira coisa que você tem que saber na questão é o seguinte: é um alcano. Então, se ele é um alcano, ele vai ter a fórmula geral CnH2n mais 2. Então, se ele é um alcano e ele tem 64 hidrogênios, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: fazer pelo cálculo da fórmula. Então, a fórmula é CnH2n mais 2. Então, você faz o seguinte: você diz que, se você sabe a quantidade de hidrogênio, então eu posso dizer que 2n mais 2 vai ser igual a 64, porque 64 é a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, 2n mais 2 é o da fórmula, certo? Está aqui, ó. 2n mais 2 é desta fórmula aqui, ó. Então, 2n mais 2 vai ser igual a 64. Eu posso dizer que 2n mais 2 igual a 64. Então, 2n vai ser igual a 64 menos 2, que dá igual a quanto? 62. Então, n vai ser igual a 62 dividido por 2. N vai ser igual a 31. Então, uma questão muito fácil, muito fácil. Eu espero que vocês todos tenham respondido ela sem dificuldade alguma, tá certo? Vamos agora para a questão 4. Em relação aos alcenos, olha, veja bem, em relação aos alcenos, indique a forma estrutural e o nome do alceno que apresenta 12 hidrogênios na fórmula e a ligação dupla entre os dois carbonos centrais. Então, ele quer que você faça a estrutura, a forma estrutural, e dê o nome do alceno que tem 12 hidrogênios na sua fórmula, e a ligação dupla tem que ser entre os dois carbonos centrais. Então, se ele tem 2 hidrogênios, ele é um alceno, vamos recordar. A fórmula dos alcenos é CnH2n. Então, a quantidade de hidrogênio é sempre o dobro da de carbono. Então, o 12 é o dobro de 6. Então, eu posso dizer que esse alcano ele vai ter 6 hidrogênios, certo? Então, se a fórmula dos alcenos é CnH2n, e se 2n é igual a 12, então eu posso dizer que n vai ser igual a 6. Então, você pode sempre fazer uma equaçãozinha nessa situação, tá certo? Se ele já disse que a quantidade de hidrogênio é igual a 12, então eu posso dizer que 2n vai ser igual a 12, certo? Que é CnH2n. Então eu posso dizer que n vai ser igual a 6. Então ele vai ter 6 hidrogênios, certo? Então eu posso dizer que sua forma molecular vai ser C6H12. Porque se ele tem 6 hidrogênios, se ele tem 6 carbonos, ele vai ter 12 hidrogênios, certo? Então a forma estrutural vai ser a forma estrutural do dimetilbutio 2N. Então vai ser CH3C. Eu vou colocar aqui a ligação dupla no carbono centrais, assim como foi exigido pela questão. Tem que ter uma ligação dupla, como ele é um alceno, ele tem que ter uma ligação dupla. Essa ligação dupla tem que ser entre dois carbonos centrais. Então os carbonos centrais aqui vai ser esses dois carbonos aqui, certo? Então ele apresenta 12 hidrogênios na forma geral, e a ligação dupla vai ser entre dois carbonos centrais. Bem, então aqui. Item B. Qual a fórmula estrutural e o nome de todos os alcenos que apresentam 8 carbonos e todos têm que ser de cadeia normais? Ou seja, ele quer que você escreva a estrutura, forma estrutural, e dê o nome de todos os alcenos que apresentam 8 carbonos e cadeia normal. Então aqui é só você pode colocar 8 carbonos, certo? Como ele é um alceno, ele vai ter a ligação dupla. E a única coisa que pode acontecer é essa ligação dupla ela sair pulando de carbono para carbono, certo? Só um detalhe importante, que vai chegar um determinado momento que essa ligação dupla já não pode mais pular, ou seja, a ligação dupla não pode mais vir para cá,
Por que ela não pode vir para cá? Porque se ela vir para cá, esse composto vai ser igual a esse. Se ela vir para cá, esse composto vai ser igual a esse. E se ela vir para cá, esse composto vai ser igual a esse. Tudo bem? Porque senão vai repetir o nome. Porque aqui eu tenho oct 1eno, aqui eu tenho oct 2eno, aqui eu tenho oct 3eno e aqui eu tenho oct 4eno. Item C. A forma molecular e a massa molar dos alcenos que apresentam 15 carbonos na sua molécula. Ou seja, se ele apresenta 15 carbonos na sua molécula, ele vai apresentar no total 30 hidrogênios também na sua molécula. Porque se ele é um alceno, a forma dos alcenos é CnH2n. Então, se ele tem 15, o dobro de 15 é 30. Então, a massa molar, como vocês já viram, como é que calcula a massa molar? A massa molar você pega 15 vezes a massa do carbono, que é 12, e soma com 30 vezes a massa de hidrogênio, que é igual a 1. Então, a massa molar vai ser igual a 210 gramas por mol. Questão 5. Escreva a forma estrutural dos hidrocarbonetos abaixo, classificando-os em alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos. Então, eu tenho aqui pente 2eno. Pente 2eno, aqui é a fórmula dele. Pente 2eno é um alceno. X 1,3-dieno, aqui é o X 1, 2, 3, 4, 5, que é a ligação dupla, dieno, porque ele é um alcadieno, certo? Pentano, pentano é um alcano, um pentano é formado por 5 carbonos, certo? X3-ino, eu tenho aqui formado, X3-ino não, but 1eno, é o item D, but 2-ino, tenho aqui 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho a ligação tripla, porque ele é um alcino, certo? Aqui o but 1eno, a ligação dupla vai ser no carbono 1. Hept 2,5-dieno, hept 2,5-dieno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho no 2 e no 5 da ligação dupla. Ele é um alcadieno. X3-ino, que é a ligação dupla no carbono 3, que ele é um alcino. Octano é um hidrocarboneto, ele é um alcano, formado somente por ligações simples. Eu tenho aqui um alceno, certo? Que é o 3,3,4 trimetilpente 1eno, 3,3,4 trimetil pente 1eno, tá aqui a ligação dupla, certo? A ligação dupla está no carbono 1. Tá aqui as ramificações, metil, metil e metil. J, 4,4 de metil, hept 2-ino, 4,4 de metil, aqui eu tenho 2 metil. Aqui eu tenho a ligação dupla, que é no carbono 2, certo? É no carbono 2. Ligação tripla, quer dizer. Tem K, 2, 2, 3 trimetilhexano, 2, 2, 3 trimetilhexano, 2, 2, 3 trimetilhexano. Na L, 2 metil pente 1,3-dieno, 2 metil pente 1,3-dieno. Bem? Sigamos. Os hidrocarbonetos abaixo são alcenos. Então, o que você vai analisar? Para responder essa questão aqui, você faz apenas uma análise da fórmula geral. Qual é a fórmula geral dos alcenos? CnH2n, ou seja, a quantidade de carbono vai ser sempre o dobro, a quantidade de hidrogênio vai ser sempre o dobro da de carbonos. Então, por exemplo, aqui, qual é o dobro de 2? 4. Aqui, beleza. Essa questão aqui, ó. O dobro de 1 não pode ser 4. Já elimina essa aqui. Aqui, o dobro de 2, 4, beleza. O dobro de 2, não pode. Qual o dobro de 2? 4. Qual o dobro de 3? 6. Certo? O dobro de 5, 10. Você observa aqui, tá certo? Então, o item correto aí é o item. Então, os alcenos apresentam a fórmula geral CnH2n. E o que está de acordo com as fórmulas vai ser o C2H4, C3H6 e o C5H10, certo? C5H10. Então é a alternativa C.
Em relação aos alcenos, indique o nome do alceno que apresenta 4 carbonos na cadeia e a dupla em carbono da extremidade. Então vamos lá para o item A. Então ele quer que você crie um composto, faça um composto, escreva um composto que tem 4 carbonos na cadeia e a dupla deve estar no carbono da extremidade. Então aqui, ó, carbono da extremidade, aqui a ligação dupla, certo? E ele vai ter 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Item B. Escreva a forma estrutural e o nome de todos os alcenos que apresentam 5 carbonos e cadeia normal. Então, aqui você vai ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é formada por 5 carbonos. Lembrando que essa cadeia ela deve ser o quê? Cadeia normal. Ela deve ter 5 carbonos e ela deve ter alceno. Então, o que é alceno? É a ligação dupla. Então, essa ligação dupla ela pode vir para cá. Ela pode estar no carbono 1 ou ela pode estar no carbono 2, certo? Porque quando eu trago essa ligação para cá, certo? Ele continua o mesmo nome do composto. Então só existe duas possibilidades, certo? A possibilidade daqui e a possibilidade daqui. Se essa ligação dupla vir para cá, o 1 vai ser aqui, 1, 2. Então vai ser um pente 2N. 3. Indique a fórmula molecular e a massa molar do oitavo composto da série dos alcenos. Então, como o primeiro composto da série dos alcenos é o C2H4, porque não existe alceno como carbono, você sabe disso, porque para ser um alceno ele tem que ter pelo menos uma ligação dupla. Então, se eu tenho um carbono ligado a hidrogênio, o hidrogênio não pode fazer ligação dupla. Então, o que vai acontecer? Ele não vai poder acontecer isso aqui, ó. Não existe isso aqui. Tudo bem? Então, como o primeiro composto da série dos alcenos é o C2H4, lembrando que qual é o dobro de 2? 4. O oitavo composto seria o C9H18, porque você vai contando C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, até chegar ao oitavo composto da série dos alcenos. Vai contando. Tudo bem? Aí, como a fórmula é CnH2n, então vai ser C9H18. Então a fórmula geral vai ser 9 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 18 vezes 1, que é a massa do H. Então a massa molar do oitavo composto da série dos alcenos vai ser 126 gramas por mol. Questão 8. O 2,2,5-trimetil-epistreizino é um hidrocarboneto cujas moléculas têm cadeia carbônica. Aí ele diz insaturada, ramificada ou aromática. A primeira coisa que você tem que fazer é desenhar a estrutura, né, desse composto. Então, aqui eu tenho um composto, então aqui é a estrutura do composto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Aqui eu tenho metil, aqui eu tenho metil. E aqui eu tenho metil. Então aqui eu tenho 2, 5, trimetil. Hept, porque tem 7 carbonos, certo? Hept, porque tem 7 carbonos. Aqui é o 1 até 7. E a ligação tripla ela vai estar no carbono 3. 1, 2, 3. A ligação tripla vai estar no carbono 3, certo? No carbono 3. Então a pergunta é: esse composto ele é insaturado? Verdade, certo? Esse composto é ramificado? Verdade. Esse composto é aromático? Falso. O que é um composto aromático? É um composto que apresenta um benzeno. Não foi desse jeito, mas é um benzeno, certo? Então o item correto é o item D. Questão 9. A forma molecular de um hidrocarboneto com cadeia carbônica abaixo é... Aqui eu tenho um composto, certo? Então é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então é um composto que tem 5 carbonos. Todos os itens têm 5 carbonos.
Então agora vai você ver a quantidade de hidrogênios. Como ele é um alcadieno, a fórmula geral dos alcadienos é CnH2n menos 2. Então qual é o dobro de 5? 10. Menos 2, 8. Certo? Então aqui vai ter 2 hidrogênios. Aqui vai ter 1 hidrogênio. 2, 1. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. E aqui vai ter 3 hidrogênios. 3 e 1, 4, 1, 5, 1, 6 e 2, 8. Então o item correto aqui vai ser o item C. Certo? Quantas estruturas diferentes podem ser obtidas quando se substitui um átomo de hidrogênio do naftaleno por um radical metila? A primeira coisa que você tem que saber é como é o naftaleno. O naftaleno é um composto formado por dois aromáticos condensados entre si. E, gente, só existe duas posições para o aromático. Ou ele é chamado de alfa ou ele é chamado de beta, certo? Se for nessa parte aqui do aromático, ele é chamado de alfa. Qualquer uma dessas posições aqui é chamado de alfa. Então só existe uma posição alfa. Então se tiver aqui é alfa, se tiver aqui é alfa, se tiver aqui é alfa. Nessa posição aqui, essa posição aqui horizontal, é beta. Então qualquer composto, qualquer estrutura que esteja ligada ao naftaleno, que esteja ligada a uma dessas posições aqui, ele é beta. Então na realidade só existe duas posições, certo? Só existe dois compostos. O alfa metil naftaleno e o beta metil naftaleno. Então é o item A. A alternativa que traz corretamente a relação entre o nome oficial e a fórmula estrutural desse composto é. Então aqui eu tenho 5 compostos aromáticos e aqui eu tenho 5 nomes. A gente vai relacionar aos nomes, tá certo? Primeira coisa que você tem que saber, não sei se todas as turmas eu cheguei a explicar isso aqui, mas o aromático ele apresenta uma nomenclatura especial, certo? Quando a gente vai trabalhar compostos aromáticos. É a nomenclatura orto, meta e para. O que é orto, meta e para? É uma nomenclatura que substitui números. Quando você não precisa utilizar números, você utiliza as palavras orto, meta e para. Ou às vezes utiliza somente as letras O, M e P. É basicamente isso aqui. Sempre eu vou ter um grupo dirigente. O que é um grupo dirigente? É um grupo que vai ser o número 1, aquele que tem força no anel aromático que vai começar a numeração. Esse grupo dirigente ele pode estar em qualquer lugar do aromático. Não é obrigado que ele esteja sempre aqui, não. Ele pode estar em qualquer lugar. Então, aí vai partir do 1. O 1 vai ser sempre o grupo dirigente, certo? Então, depois ele vem para o 2. Depois ele vem para o 3. E depois ele vem para o 4. Se for 1 e 2, se eu tiver o grupo dirigente no 1 e o outro grupo no 2, nós chamamos essa nomenclatura de orto. Se tiver no 1 e 3, é meta. Se tiver no 1 e 4, é para. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho, vamos imaginar que o grupo dirigente seja esse aqui. Então aqui eu tenho outro grupo aqui. Então aqui vai ser o 1 e aqui vai ser o 2. Então quando eu tenho um no 1 e o outro no 2, é o que? Orto. Certo? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. 1 e 3 é o que? Meta. Só uma observação que eu devo fazer para vocês é que só vale essa regra quando eu tenho dois radicais iguais. Metil, metil, etil, etil e assim por diante. Tem que ser radicais iguais. Por exemplo, se for radicais diferentes, não pode. E tem que ter somente dois radicais para essa nomenclatura ser usada. Tá certo? Por exemplo, aqui a nomenclatura orto, meta e para não pode ser utilizada nesse composto aqui. Ó, porque ele tem 3 radicais. Embora eles sejam iguais, não dá porque tem 3 radicais. Certo? Nesse caso aqui também tem 3 radicais iguais, mas não pode porque só deveria ter 2. Tudo bem? Então só vale essa regra quando eu tenho 2 radicais e eles têm que ser iguais. Então qual é o nome do primeiro composto? O primeiro composto é o O de metilbenzeno. É o O de metilbenzeno. Orto de metilbenzeno ou 1,2 de metilbenzeno. Tá certo?
o composto 2. Daqui o composto 2 é 1, 2, 3, é o M-dietilbenzeno. Lembrando que isso aqui é um etil, C2H5, não é um metil. Metil é CH3. C2H5 é um etil. Então, M-dietilbenzeno é a mesma coisa que, ó, esse M aqui, ó, ele substitui somente o 1 e o 3. Então, ao invés de você colocar 1, 3, você coloca M. Ao invés de você colocar 1, 2, você coloca O. Ou orto, né? Tudo bem? A 3 é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5, trietilbenzeno. Não segue a regra de nomenclatura orto, meta e para, porque eu tenho 3 radicais iguais, mas eu tenho 3 radicais, tá certo? 4. O 4, cadê o 4? 4. 1, 2, 3. P-metil isopropilbenzeno. 4. P-metil isopropilbenzeno. Essa estrutura aqui, gente, não está certa. P-metil isopropilbenzeno. Parametil isopropilbenzeno. Não, na realidade ela é o 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4 trimetilbenzeno. 1, 3, 4 trimetilbenzeno. Certo? E aqui, ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Certo? Esse aqui. Esse aqui, 1, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Trietilbenzeno. Esse aqui. E esse daqui, esse aqui. E esse daqui, esse aqui. Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Continuando. Entre as substâncias normalmente usadas na agricultura, encontra-se o nitrato de amônio, que é um fertilizante, o naftaleno, que é um fumigante do solo, e a água. A forma estrutural do naftaleno, nome científico da naftalina, é mostrada a seguir. Tá aqui o naftaleno, ou muita gente chama de naftalina. Então, acerca dessa substância, julgue os itens a seguir. A fórmula da molecular do naftaleno é C4H10. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, C10. Vamos aqui para os Hs. 1H aqui. Ó, como é que eu sei que aqui tem um H? Porque você conta 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a forma molecular do naftaleno é C10H10? Falsa. As substâncias citadas são moleculares? Vamos lá. Correta? A falsa. As substâncias citadas são moleculares? Bom, a água é molecular. O naftaleno é molecular. Mas o nitrato de amônio não é molecular. O nitrato de amônio é uma substância iônica, certo? Então posso dizer que essa aqui também é falsa. É falsa. Que é a fórmula do nitrato de amônio. Nitrato de amônio, porque o NH3, quando ele recebe um hidrogênio, ele fica NH4+. Ele fica com um próton a mais. E o NO3, quando ele recebe oxigênio a mais, ele fica menos também. Então isso aqui, só em ele ter essas cargas aqui, dizemos que é uma substância iônica. Iônica. Bem? Em uma molécula de naftaleno, há 16 ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. Falso. Na molécula de naftaleno, há 6 ligações covalentes simples. Ele disse que há 16. Há apenas 6 ligações covalentes simples. Quais são as ligações covalentes simples? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
certo? E 5 ligações duplas covalentes. Ele disse que há 16 ligações covalentes simples entre os carbonos, errado, e ligações duplas há 1, 2, 3, 4, 5, certo? Considere as afirmações seguintes sobre os hidrocarbonetos. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Verdade. São chamados alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados. São chamados alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear? Falsa. São hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam ligação dupla entre dois carbonos, ou seja, são alcenos hidrocarbonetos de cadeia abertas que apresentam ligações duplas, porque quando eu digo que são chamados alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados, eu estou mentindo, porque ligação dupla são os alcenos, mas ligação tripla são os alcinos, e ambos são o quê? Insaturados. Cicloalcanos, que é um ciclano, são hidrocarbonetos alifáticos saturados, de fórmula geral CnH2n, verdade. São hidrocarbonetos aromáticos, bromobenzeno, certo? Tolueno, nitrotolueno, certo? E o naftaleno, certo? Então, item B. 14. Na construção civil, o isopor tem sido utilizado ultimamente como isolante térmico. Sua obtenção se dá através do tratamento do poliestireno com gases, que por sua vez é obtido do estireno, cuja estrutura é essa aqui. Outra denominação válida para esse composto é, então o que ele disse? Que o nome dessa substância aqui é o estireno, e ele vai formar o poliestireno. Então, outra denominação, ou seja, outro nome que é dada para esse composto é metilbenzeno, falso, nem metil tem aqui. Etilbenzeno, falso, porque para ser um etil tem que ser CH2 e CH3. Xileno, não. Para ser um xileno, ele tem que ter 2 radicais metil, certo? Então ele tem que ter um metil aqui, ou aqui, ou aqui. Então ele pode ser O xileno, M xileno ou P xileno, certo? CH3. Então, ele deveria ter 2 CH3. Um CH3 no lugar, outro CH3 no outro. Então, por isso que não é xileno. Antraceno também não pode, porque o antraceno ele é um composto condensado, um aromático condensado, formado por... Ai, Jesus. Que o antraceno. Feio. E vinilbenzeno, claro. Isso aqui, ó, muita gente chama na química de etenil, mas é o vinil, certo? É o vinilbenzeno. Então, o item correto é o item E. Estireno ou vinilbenzeno. Então, o item E. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e seus derivados oxigenados e nitrogenados são potentes agentes carcinogênicos e mutagênicos formados durante a combustão incompleta de material orgânico, como a queima da madeira, fumaça de cigarro, em fotocopiadoras, em churrascos e em frituras. Lembrando que eles também eles produzem câncer, certo? Essas substâncias químicas, quando sofrem combustão. Não existe um nível tolerável para a ingestão dessas substâncias. Por isso, o desafio é manter a contaminação no menor patamar possível. Então, os compostos abaixo são exemplos de HPAs, que é o besopireno, o antracenona, que é o antraceno, e a nitropireno, certo? Forneça a forma molecular desses compostos. Então, a forma molecular desse aqui é só você contar que tem 2, vou botar aqui, que é melhor para
visualizar o marca-texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 e 20. E quantos H você vai ter? Quantos H você vai ter? 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então você já sabe como é que encontra essas formas. Não vou gastar minha habilidade aqui no mouse não. Então aqui eu tenho a tracionando C14H8. Lembrando que ó, tem um Ozinho aqui, gente. Certo? E o nitropireno, aqui eu tenho C16H9NO2. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado essa correção. E só um detalhe: na próxima semana eu vou enviar um TD como um resumo de todo o capítulo que eu já estou dando para vocês, tá ok? Já vou iniciar também a questão dos compostos oxigenados e dos haletos orgânicos. Valeu, muito obrigado.